Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Quero ouvir a igreja cantando. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Quem comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo. Abro meu coração pra minha nova história. Quem comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Nova história. Amém, glória a Deus. Do jeito que você está, fecha teus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Amado Pai,
44 anos de história. E para nós, queremos reescrever uma nova história a cada dia na Tua presença. Nos ajude, Pai, a perseverar até o fim, porque o Senhor prometeu que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nos ajude, Pai, a interceder também por aqueles que já passaram por essa casa, já estiveram aqui conosco, louvando, exaltando, comemorando, e hoje estão longe. Vá ao encontro de cada um deles e coloca no coração, Senhor, o desejo para que eles retornem para participar dessa nova história. Continua com a programação, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa
força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, amém? Que bênção é podermos estar aqui na Santa Casa de Deus para celebrarmos 44 anos de história, amém? É só o começo de uma nova história, então Deus seja louvado por esses 44 anos de existência aqui da Igreja Adventista de Missão de Saí. Estivemos aqui sexta, sábado, e hoje aqui finalizando então o nosso fim de semana desse aniversário de 44 anos dessa igreja tão especial. Gostaríamos de agradecer você que veio de perto, você que veio de longe, sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando, você que não é batizado na Igreja Adventista, sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu quero compartilhar com você aquilo que está ardendo no meu coração. E eu quero compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus de uma forma simples, através do livro de Salmos. Nós iremos abrir o livro dos Salmos, capítulo 126, é o texto da Palavra de Deus que a gente vai meditar nessa noite, tá bom? Salmo, capítulo 126. Salmo, capítulo 126,
Eu vou pedir para os nossos diáconos, os nossos irmãos, se você perceber que ao seu lado tem alguém que está sem Bíblia, pegue uma Bíblia e leve até a pessoa para que ela possa estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Salmo capítulo 126 é o texto da palavra de Deus que a gente vai meditar nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouco e a gente vai esperar você encontrar o texto sagrado, tá? Salmo capítulo 126. Vamos então fechar os olhos, nós iremos pedir a bênção de Deus sobre o estudo da sua palavra. Eu quero convidar você, da maneira como você está, fechar os seus olhos. Vamos então falar com Deus. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito, mas muito obrigado, bom Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar em tua santa casa de oração. Estamos aqui, ó Deus, celebrando 44 anos de existência. Louvamos o teu nome pela existência dessa igreja aqui nessa comunidade. E aqui nós estamos, ó Deus, no último dia de celebração. Temos aqui a tua palavra aberta e queremos ser reavivados através da tua palavra. Que o Espírito Santo possa estar então iluminando as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que possamos colocar em prática e também ensinar para aqueles que ainda não conhecem. Perdoa os nossos pecados. Finalizamos essa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Você que está com sua Bíblia aberta, levanta sua Bíblia aí ao alto. Você que está com sua Bíblia, muito bem, ok. Povo adventista é o povo da Bíblia. Nós iremos deixar a Bíblia, eu vou pedir, viu, para retirar, por favor, Wagner. Capítulo 126, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 126, a partir do verso 1. Eu amo o título na Bíblia, porque o título resume aquilo que o autor estava querendo então falar. Aqui na minha Bíblia vai aparecer assim, olha, consolo para os que choram. Consolo para os que choram. Na sua Bíblia aparece assim também? Parece diferente aí na Bíblia de alguém? Como é que aparece na tua, Alain? Compartilha aí. Olha que legal, oração pedindo prosperidade. Legal. Alguém tem mais um título diferente aí para o Salmo 126? Como é que aparece aí na sua Bíblia? Aparece como? Oi? Consolo para os que sofrem. Na minha é consolo para os que choram. Muito obrigado, viu, irmão Jailton? Obrigadão. Na do Genivaldo é consolo para os que sofrem. Mais alguém? Como é que aparece na sua Bíblia, garotinha? Olha que legal. Qual o seu nome? Letícia. Na Bíblia da Letícia vai aparecer assim, olha. É cântico de peregrinação, né, Letícia? É assim? Alguém saberia me dizer o que é um cântico de peregrinação? E aí? O que é um cântico de peregrinação? Para você entender melhor, eu vou contar um pouquinho a história da minha mãe. A minha mãe é de Mairi. Será que tem alguém de Mairi aqui? Ninguém, né? Tem quem de Mairi. Mas a minha mãe nasceu em Mairi. Ela conta que quando ela era criança, ela fazia uma viagem para uma cidade muito conhecida na Bahia. É Bom Jesus da Lapa. E eles iam naqueles carros, como é que chamava aqueles carros que levavam o povão? Pau de arara, né? Aí a minha mãe conta que ela e a família dela ia todo ano para Bom Jesus da Lapa. Eles iam fazer romaria em Bom Jesus da Lapa. Minha mãe conta que ela chegou a presenciar pessoas que iam pagar promessa. E elas iam a pé de Mairi a Bom Jesus da Lapa, tá? Eles iam então fazer romaria todo ano. Então, o que é um cântico de... Aqui na minha Bíblia aparece o subtítulo assim, ó, cântico de romagem. Aparece na sua Bíblia assim também? Cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? É uma música que você canta enquanto você está andando.
A minha mãe conta que quando ela ia para Bom Jesus da Lapa, como era uma distância muito longa, quando eles iam no Pau de Arara, eles iam cantando as cantigas, aquelas músicas antigas, né? Para que o tempo fosse passando. Era assim que funcionava. Então, esse Salmo, capítulo 126, é uma música. Chegou para a gente apenas a letra, não chegou a melodia, tá bom? Mas era uma música que era cantada enquanto as pessoas estavam indo em direção a Jerusalém. Agora olha aqui para mim. Será que alguém tem essa tradução assim? Tem uma Bíblia que esse título vai aparecer assim, ó, Cântico dos Degraus. Alguém tem essa tradução? Olha, 1, 2, 3, 4. Por que na sua Bíblia aparece Cântico dos Degraus? Porque todos os anos os israelitas iam para a cidade de Jerusalém. E Jerusalém fica na parte mais alta de Israel. Então tinha os degraus, todo mundo vinha de todas as partes das outras cidades de Israel, e quando eles estavam próximos a chegar a Jerusalém, tinha uma subida, e eles tinham que subir os degraus. É por isso que na Bíblia dos 4 ali aparece Cântico dos Degraus, tá bom? Depois disso, bora para a leitura? Vamos então para a leitura. Na minha Bíblia vai aparecer consolo para os que choram. Verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que me chama a atenção aqui, logo no primeiro verso, sabe o que é? É a palavrinha restaurou. Quando eu digo assim para você, quando o Senhor restaurou, eu estou me referindo ao passado, correto? Diga comigo, passado. Eu estou me referindo ao passado. Porque o salmista vai dizer assim, ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista está tendo boas recordações do passado, coisas maravilhosas que Deus fez para o seu povo. Bora continuar a leitura? Olha só como a Bíblia é linda e maravilhosa. Eu vou fazer a leitura contigo de uma forma pausada. Você já leu esse verso, esse salmo centenas de vezes. Mas quando a gente lê a Bíblia de forma pausada, olha quanta coisa a gente vai descobrir. Vamos lá? Verso 2. Aí o salmista vai dizer assim, olha, então a nossa boca se encheu de tristeza, é assim? De riso, né? Então a nossa boca se encheu. Olha mais uma vez, ele está se referindo ao passado, porque no verso 1, ele diz assim, quando o Senhor restaurou. Já no verso 2, ele vai dizer assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito pela Igreja Adventista de Missão de Saí, sim ou não? Grandes coisas o Senhor fez ao longo desses 44 anos, sim ou não? Quantas bênçãos derramadas da parte de Deus ao longo desses 44 anos aqui nessa igreja. Deus seja louvado pela existência dessa igreja, diga amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha que coisa maravilhosa. Se o salmista desse salmo, do verso 1 ao 3, ele está se referindo ao passado, olha que coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha no verso 3, com efeito, grandes coisas fez, mais uma vez ele se referindo ao passado, fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos tristes, é assim que aparece na sua Bíblia? Como é que aparece aí? Por isso nós estamos alegres. Tantas bênçãos Deus derramou sobre as nossas vidas no passado, que hoje nós estamos felizes, alegres. Quantas bênçãos derramadas ao longo desses 44 anos. É por isso que nós estamos aqui nesse fim de semana, sexta, sábado, domingo, celebrando por tantas bênçãos derramadas sobre a Igreja Adventista de Missão de Saí. Diga amém. Amém. Quantas bênçãos. Olha só, do verso 1 ao 3, ele está se referindo ao passado. Ele vai mudar. Dá uma olhadinha no verso 4. Ele vai dizer assim, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Neguebe. Qual a primeira palavrinha que aparece aí? Restaura. Quando ele diz assim, restaura, Senhor, ele está se referindo ao presente. Ao presente, ao agora, hoje. Do verso 1 ao 3, ele está se referindo ao passado. O verso 4, ele está se referindo ao presente. Se ele estava se referindo ao passado, presente, agora ele vai mudar. Dá uma olhadinha no verso 5. Aí vai dizer assim, olha, um dos versos mais lindos da Bíblia. O salmista vai dizer, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está se referindo ao futuro. Ele está dizendo assim, os que com lágrimas semeiam hoje, com júbilo ceifarão. Aí ele vai dizer assim, olha, verso 6, olha que coisa linda. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará. Olha ele se referindo mais uma vez ao futuro, trazendo os seus feixes. É assim que aparece nessa Bíblia? Percebeu? Nós temos aqui os 3 tempos verbais num salmo. Passado, presente, futuro. Você já tinha notado isso aí na Bíblia? Olha que coisa interessante. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Quando a gente vai lendo a Bíblia, muitas das vezes nós não somos abençoados através da palavra de Deus, porque a gente lê a Bíblia de forma muito apressada, corrida. Eu me lembro que quando eu era criança, a nossa mãe deixava para eu e meus irmãos fazer a leitura de 5 capítulos da Bíblia por dia. Aí no final do dia ela chegava do trabalho, ela perguntava, o que foi que vocês entenderam? Aí a gente tinha que explicar para a mamãe. Se a gente não soubesse falar para ela o que é que a gente havia entendido, sabe o que ela dizia? Amanhã vocês vão ler o dobro, porque vocês não estão falando a verdade. Vocês não leram, vão ler o dobro amanhã. Eu quero incentivar você, toda vez que você for ler a Bíblia, leia a Bíblia de forma pausada, sem pressa. Amanheça cedo, acorde cedo, coloque o celular para despertar e seja ricamente abençoado através da palavra de Deus. Amém? Vamos para o texto aqui. Dá uma olhadinha aí no título mais uma vez. Aqui na minha Bíblia vai aparecer assim, Johan? Vai aparecer assim, o título, capítulo 126, verso 1. No título vai aparecer assim na minha Bíblia, consolo para os que choram. Agora olha aqui para mim que eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou? E aí? Qual foi a última vez que você chorou? Você se recorda? Começa a lembrar aí. Qual foi a última vez que você chorou? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você chorou amargamente? Você se recorda? Porque existe uma diferença aí. Eu posso chorar de tristeza, mas eu também posso chorar de alegria. E eu quero compartilhar com você que em alguns momentos da minha vida eu chorei de tristeza, chorei de alegria. Teve um momento que me marcou que eu chorei de alegria. Sabe quando foi? Há exatamente 22 anos atrás, quando eu fui batizado nas águas. Eu fui batizado nas águas e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Pense que nesse dia eu chorei de alegria. Eu poderia aqui buscar as palavras mais lindas para descrever o dia do meu batismo. Só quem sabe o que é essa experiência é quem já passou por ela. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Quem aqui já é batizado na igreja? Levante a mão aí. Lembre do dia do seu batismo. Foi maravilhoso? Foi ou não foi? Foi fantástico. Meus irmãos, foi lindo demais. Eu estou contando para vocês aqui, só relembrando
O pastor em câmera lenta, né? Jogando eu nas águas. E depois ressurgindo das águas. Se você ainda não passou por essa experiência, eu quero lhe convidar você a passar por essa experiência. Jesus, ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Foi uma experiência marcante para mim. Um outro momento assim que marcou a minha vida e que eu chorei de alegria, sabe quando foi? Dia do meu casamento com a minha esposa. Faltavam 40 dias para a gente se casar e a gente não tinha o dinheiro do casamento. Minha esposa é de Itaitu. Quem conhece Itaitu aí? Ei, vou fazer o nosso sonho, casar lá em Itaitu, próximo daquelas montanhas e cachoeiras lindas de Itaitu. Era o nosso sonho. E o meu sonho, sabe o que era? Meu sonho particular era no dia do meu casamento ter uma orquestra tocando. Aí a minha esposa falou: como é que tu vai conseguir pagar uma orquestra para vir tocar no nosso casamento? E era o meu sonho, uma orquestra tocando no casamento. A gente não tinha nem condições de pagar cerimônia de casamento. Filhos de família pobre, sem condições, da roça. Mas o nosso sonho era casar ao ar livre, tendo a bênção de Deus. E eu quero aqui abrir o coração para você, que isso tem sido tão escasso na igreja, né? Ver os jovens casando na igreja, ou ao ar livre com a presença do pastor, recebendo a bênção de Deus. Qual foi a última vez que teve um casamento assim aqui, nessa igreja? Isso é de se preocupar, viu? Há uns 20 anos atrás a gente via isso. Os jovens já se preparavam: eu quero casar na igreja, eu quero receber a bênção de Deus. Hoje, eu e minha esposa, nós nos casamos puros. Nós nos casamos no civil e a gente aguardou o casamento religioso com a bênção de Deus. 2 meses depois, a gente só veio se unir, se juntar depois do casamento com a bênção de Deus. E olha que nós já estávamos casados no civil, viu? Quero incentivar você, jovem, a se manter puro. Sonhe com o dia do seu casamento. Não deixe de se casar sem receber a bênção de Deus. Procure um jovem, uma moça de Deus. Peça muito sabedoria a Deus. Isso é muito importante. O terceiro momento que eu chorei de alegria, sabe quando foi? Dia da minha formatura na faculdade. Que coisa maravilhosa. Eu cheguei para o meu colega, pena que eu estou aqui era para eu ter trazido a foto. Quase 2.000 pessoas na igreja no dia da nossa formatura. Quase 2.000 pessoas na igreja no dia da nossa formatura. Quando o meu colega do lado, sentado aqui, do lado, eu falei para ele: me dá um beliscão aqui para ver se eu não estou sonhando. E ele foi lá e me deu um beliscão. Eita, mas doeu. Que coisa maravilhosa. 5 anos. Eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Só a minha faculdade custou 60 mil reais. Mas Deus foi fiel e me ajudou a pagar a minha faculdade. Eu, minha esposa, minha irmã caçula, meu irmão do meio, todos tiveram a oportunidade de concluir a sua graduação numa universidade, numa faculdade adventista. Nenhum tinha condição, viu? Todos concluíram, para honra e glória de Deus. Só que teve um momento que me marcou, que eu chorei de amargura. Porque a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Em alguns momentos a gente vai celebrar, mas em outros momentos nós iremos chorar. E eu quero compartilhar com você algo que marcou a minha vida. Eu nunca esqueço. Era o ano de 2010. Eu estava fazendo teologia na Universidade Adventista de São Paulo. Quando o tesoureiro da faculdade ligou para mim, eu estava no meu quarto fazendo atividade da faculdade. Ele ligou para mim e falou o seguinte: Wesley, desce, vem aqui na minha sala que eu quero falar com você.
quero ter uma conversa séria. Eu já sabia o que era. Aí ele falou, senta. Aí ele pegou o computador, virou para mim a tela do computador e disse assim, isso aqui. Aparecia na tela do computador, R$5.300 de débito. Era o débito que eu estava devendo à faculdade. Eu estou dizendo é R$5.300 em 2010. Muito dinheiro. E ele falou assim, vem cá, como é que a gente vai pagar isso aqui? Aí eu olhei para ele, para a tela do computador, olhei para ele, para a tela do computador e disse assim, pois é, né? Aí ele falou, pois é, moço, você tem que pagar, que não dá para você continuar assim não. Com débito aqui na faculdade, sabe o que aconteceu? Aí eu fui para o meu quarto, aí eu fui chorar, dobrei os joelhos, eu falei, Senhor, eu estou me preparando para ser um pastor. Eu estou com um débito absurdo aqui na faculdade. Como é que eu vou concluir o curso desse jeito? Aí eu tive uma excelente ideia. Olha a minha ideia. Quem já foi em São Paulo aqui? Quem já foi em São Paulo? Olha aí, eu nunca tinha ido em São Paulo. Quem já morou em São Paulo? Os 15 primeiros dias em São Paulo foram terríveis. Sabe por quê? A vontade que dava era de eu vir embora para a Bahia. Porque a comida era diferente, o clima é diferente. Eu me lembro que teve um dia que eu saí da sala de aula, era meio-dia, eu olhei para o céu, não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvem no céu. Quando eu saí da sala de aula, eu batia os dentes de tanto frio. Eu nunca vi um negócio daqui. Até a chuva em São Paulo é diferente. Para quem morou em São Paulo, é diferente. Aí eu disse assim, eu vou embora desse lugar, os 15 primeiros dias. Mas Deus seja louvado que Ele me segurou. Mas quando eu estava chegando perto da metade do semestre, eu estava com esse débito aqui. Aí eu tive uma excelente ideia. Olha a minha ideia. Eu disse, eu vou ligar para os meus parentes lá na Bahia, para eles me ajudarem, pelo menos me ajudando para eu comprar os livros da faculdade. Eu não tinha nem dinheiro nem pagar xerox, só para você ter uma ideia. Nem de pagar xerox, que custava 2, 3, 5 reais. Eu não tinha dinheiro. Aí eu liguei para o primeiro parente. Lembra do cartão telefônico? Eu sei que ninguém é dessa época. Lembra do cartão telefônico? E tinha gente que fazia milagre com o cartão telefônico. Porque quando acabava as unidades, tinha gente que raspava o cartão, né? Tinha umas técnicas para você fazer aparecer, surgir unidades no cartão. E tinha gente que fazia milagre. Raspava, pegava um lápis, riscava. Tinha gente que pegava o cartão, colocava na calça jeans e ficava esquentando. Dizia que do nada apareciam unidades. Tinha gente, eu já fiz isso várias vezes, ia no próprio orelhão e pegava o cartão e ficava para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, esquentava. Eu sei que você já fez isso, seu pobre. E do nada apareciam unidades. Aí vai eu ligar para os meus parentes. Sabe o que aconteceu? Liguei para o primeiro, ele disse assim, eu falei, me ajuda com 50 reais. Eu pedi 50 reais. Sabe o que foi que o meu parente falou? Primeiro, diz assim, Wesley, eu sei que você está batalhando aí para concluir a sua faculdade, fazer sua faculdade concluir, mas olha só, o negócio aqui na Bahia está feio. Eu plantei aqui na roça, tive prejuízo, não choveu. Pensa que o negócio aqui está difícil, mas faz o seguinte, eu não posso te ajudar agora não. Quem sabe mais adiante? Aí eu falei, beleza. Liguei para o meu segundo parente, liguei para o segundo. Aí o segundo disse assim, Wesley, eu poderia até te ajudar, mas eu tenho tanto boleto para pagar. Eu sei que é um valor muito pequeno, 50 reais, mas eu não vou poder te ajudar agora. Liguei para o terceiro parente, uma parente muito próxima de mim. Redobre a sua atenção e olha a resposta dela. Eu pedi para que ela me ajudasse com 50 reais. Sabe o que ela me respondeu? Ela respondeu assim, eu poderia te ajudar com muito mais, mas eu não vou te ajudar. Eu vou te dizer o porquê. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, eu não vou te ajudar, eu vou te dizer o porquê. E ela disse, é porque você está sonhando demais. Ela disse assim, isso não é para você. E ela disse assim, olha, eu poderia te ajudar muito
muito mais. Você está sonhando. Olha só, isso não é para você. Não é para você. Você não está conseguindo nem pagar a sua faculdade. Você está me provando que você nem vai concluir. Está deixando bem claro para mim, olha a palavra dela, que você é um fracassado. Vou te dar um conselho, olha o conselho dela. Você vai terminar essa ligação, você vai para o seu quarto, você vai pegar sua mala, você vai pegar suas roupas, você vai colocar na sua mala e você vai vir embora para a Bahia. Eu não sei nem como é que você vai conseguir o dinheiro da passagem. Você vai vir embora para a Bahia. Ela pegou o telefone e bateu na minha cara. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Pensa que eu chorei amargamente. Eu chorei. Se nos primeiros 15 dias eu não fui embora, com essa eu ia embora. Eu disse assim: Senhor, agora eu vou embora. Eu vou embora, eu vou ficar devendo esse negócio aí. Vão me colocar no SPC, no Serasa, eu não estou nem aí, vou embora. O Espírito Santo gritou e disse assim: não desiste, é assim mesmo. Aí eu lembrei do tio Zé, o mais pobrezinho de todos. Eu liguei para ele e disse assim: tio Zé, tá acabando as unidades aqui, mas eu estou precisando que o senhor me ajude com R$50. O tio Zé falou assim: Wesley, eu tenho tanto compromisso para pagar, mas não vou deixar de te ajudar. Posso te ajudar com R$100? Eita. R$100 para quem não tinha nada. Aí o tio Zé disse assim: você vai me passar o número da sua conta. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Aí eu comecei a digitar o número da conta para o tio Zé. O tio Zé é um senhorzinho idoso. Aí ele começou a anotar. Meus irmãos, o tio Zé anotou o número da conta errado. Teve um número lá da conta que ele escreveu errado. No outro dia, os R$100 foi cair na conta de uma senhora desse Brasilzão chamada Raimunda. Eu nunca recebi R$100 do tio Zé. Aí eu falei: Jesus, se já estava difícil, agora vai ficar pior, né? Mas eu pensei assim: provavelmente a dona Raimunda estava precisando mais do que eu. Eu pensei assim, eu imaginei, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu imaginei uma senhora passando fome dentro de casa e dizendo assim: Senhor, hoje eu vou no banco, que eu não tenho nem comida para dar para os meus filhos, mas eu tenho fé que o Senhor vai prover. Eu imagino essa senhora indo no banco e ela colocar o número da conta, a agência, a senha, e quando aparece na tela, aparece o quê? R$100. Deve ter sido isso. Eu nunca recebi os R$100 do tio Zé. Mas sabe o que foi que aconteceu? Uma semana depois, isso foi um domingo, quando eu entrei em contato com os meus parentes. Uma semana depois, sabe onde é que eu estava? Uma semana depois, no domingo, no outro domingo, sabe onde eu estava? No aeroporto de Campinas, que era o aeroporto perto da faculdade. Pastor, você estava vindo embora para a Bahia? Sabe o que eu fiz? Eu peguei um monte de revistas da igreja, joguei na mochila e eu disse: hoje eu vou vender no aeroporto. O povo que descer do avião, advogado, médico, deputado, senador, eu vou vender. Aí comecei a vender. Cheguei no aeroporto de Campinas, era 11 da manhã, e comecei a apresentar. Eu disse: olha, meu nome é Wesley, eu estudo aqui na Universidade Adventista de São Paulo, bem pertinho aqui, e eu estou vendendo essa revista aqui para me ajudar na faculdade. Você pode me ajudar? Aí a pessoa me ajudava, era R$10. De repente eu estava vendendo para um ator de novela da Globo. Ele falou: cara, tu estuda no NASP aqui? Cara, eu estudei a infância, o meu ensino fundamental na Escola Adventista de São Paulo, na Escola Adventista da Liberdade. Eu estudei a minha vida. Custa R$10 aqui a revista? Vou te dar 100. Aí me deu R$100 na revista. Era 11 da manhã. Eu encerrei o trabalho 3 da tarde. Sabe quanto que eu faturei naquele domingo? De 11 da manhã até 3 da tarde.
R$800. Eu falei, rapaz, o negócio é bom. No outro domingo, lá eu estava de novo. Cheguei 11 da manhã. Quando deu 13 da tarde, eu já tinha encerrado o trabalho. Sabe com quanto eu voltei naquele domingo? Com mais de R$1.000 no bolso. Naqueles 2 domingos eu descobri uma coisa, que eu era bom de venda. Caramba! Eu descobri que eu era bom de vendas. Naquele domingo eu descobri que Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Muitas das vezes Deus ele vai permitir que você passe por uma provação, por uma adversidade, mas é porque Deus quer te mostrar algo que tem em você. Eu nunca iria descobrir que eu era bom de vendas se eu não passasse por isso. Mas esse foi um momento que me marcou. O texto que nós estamos lendo fala de um período, de um momento, e aqui eu quero caminhar para o final. Bora dar uma olhadinha? Verso 1, capítulo 126. Verso 1, o texto vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo 126 é uma música que foi cantada pelo povo de Deus quando saiu da Babilônia. Pastor, o Salmo 126 não foi escrito por Davi, não. Não, o Salmo 126 era uma música que foi cantada quando o povo de Deus saiu da Babilônia depois de 70 anos de escravidão. Diga comigo, 70. Quanto tempo o povo de Deus passou sendo escravo na Babilônia? 70. O sonho deles era voltar para casa, voltar para Jerusalém. Nós estamos voltando para Jerusalém depois de 70 anos. Você consegue imaginar você viver longe de casa 70 anos sendo escravos na Babilônia? 70 anos. Eles estão felizes porque depois de 70 anos eles estão voltando para casa. Você consegue imaginar isso? Sabe qual é a distância da Babilônia para Jerusalém? 1.500 quilômetros a pé. Enquanto eles estão caminhando, eles estão cantando. Porque quando canta, o tempo passa. Eles estão cantando felizes. Deus, e eles começam agora a relembrar. Eles estão relembrando do passado. Tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Todos os livramentos. Eles estão se relembrando de tudo aquilo que Deus fez. O cuidado de Deus, a abertura do Mar Vermelho, 40 anos no deserto, pão dos anjos caía todos os dias, menos no sábado, caía todos os dias, pão dos anjos. Ei, a Bíblia diz que durante 40 anos a roupa deles não envelheceram, a sandália dos pés no deserto não se desgastou. Quem não gostou dessa ideia foram as mulheres, porque todo sábado na igreja era a mesma sandália, era o mesmo sapato. Deus cuidou do seu povo. Eles estão se recordando. Durante os 70 anos de cativeiro, Deus cuidou do seu povo. Só que eu vou contar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Ei, o povo de Deus é liberto da Babilônia. Quer saber? A maioria prefere ficar em Babilônia. Um pequeno povo muito feliz decide voltar para casa, para Jerusalém. O livro de Esther é o relato do povo de Deus que prefere ficar em Babilônia do que voltar para casa. Os acontecimentos do livro de Esther, já falei para vocês, vêm após os eventos do livro de Daniel. Para você entender o livro de Esther, é necessário que você leia o livro de Daniel. Aí sabe o que acontece? Quando eles estão se aproximando de Jerusalém, eles estão vendo a cidade de Jerusalém, eles estão cantando um hino de alegria. Só que quando eles estão se aproximando da cidade, sabe o que é que acontece? O riso dá lugar ao choro. A alegria dá lugar à tristeza. Porque quando eles olham para a cidade, como é que estava a cidade? Completamente
destruída. E eles vão agora dizer o seguinte: olha como é que está a cidade de Deus. Não era para essa cidade estar dessa forma, desse jeito. Essa cidade se encontra da maneira como ela está por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados. Se nós tivéssemos sido obedientes a Deus, nada disso teria acontecido. A cidade está completamente destruída. Sabe o que o povo de Deus vai fazer? Vai começar agora a reconstruir a cidade e os muros da cidade. Aí sabe o que vai acontecer? Quando eles estão reconstruindo o templo, os mais velhos que haviam presenciado o maravilhoso e magnífico templo de Salomão, os mais velhos idosos, eles dizem assim: esse templo aqui não chega nem aos pés do templo de Salomão. E eles começam agora a chorar. O que eu estou contando para você aqui está no livro do profeta Ageu, está lá na Bíblia. Eles começam a chorar dizendo o seguinte: se nós tivéssemos sido obedientes e fiéis a Deus, nada disso teria acontecido com o seu templo, o lugar da sua habitação. Sabe o que Ageu vai dizer? Vocês estão chorando porque esse templo aqui, ele não chega nem aos pés do templo do rei Salomão. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão preocupados, chorando, lamentando porque esse templo aqui, ele não chega nem aos pés do templo do rei Salomão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ageu vai dizer o seguinte: a glória desse segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. A glória dessa segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Aí ele vai dizer assim: olha, é porque nele, nesse aqui, vai pisar e vai entrar o desejado de todas as nações. 500 anos depois, entra um casalzinho. Eles estão levando uma oferta porque o neném acabou de nascer. Sabe quem entra no templo? José, Maria, levando Jesus, desejado de todas as nações. Algumas verdades para a gente finalizar aqui. Algumas verdades que você precisa aprender do texto. Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa extrair lições para a sua vida. E aqui eu encerro. Primeira grande verdade que a gente precisa aprender aqui do texto sagrado, sabe qual é? Primeira grande verdade. Primeira grande verdade. Tecnologia. Primeira grande verdade que você precisa aprender do texto, sabe qual é? As vitórias do passado não são garantia de vitória no presente. Essa é a primeira grande verdade que você precisa aprender aqui. Muitas das vezes nós nos alimentamos apenas das vitórias do passado. Não basta celebrarmos as vitórias do passado, precisamos de restauração no presente. Nós estamos celebrando quantos anos aqui? 44 anos de existência. Não é errado celebrar os 44 anos. Não é errado celebrar as vitórias do passado. Mas muitas das vezes a gente só se alimenta apenas das vitórias do passado. Não basta celebrarmos as vitórias do passado, precisamos de restauração no presente. Nós não moramos no passado, nós não moramos na saudade. Embora a igreja adventista de Missão do Saí seja uma igreja histórica, nós não vivemos apenas de história. Deus é o Deus que precisa intervir na nossa vida hoje, diga amém. Você foi cheio do Espírito Santo ontem, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo hoje, de novo. Você precisa pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Essa é a primeira grande verdade que a gente aprende aqui. Segunda grande lição que a gente aprende: a crise não deve ser um tempo de desespero, mas um tempo de oportunidades. O povo de Deus chega na cidade de Jerusalém completamente destruída. Eles choram, se entristecem, mas eles dizem assim: nós iremos reconstruir a cidade. Eles veem como um momento, um tempo de oportunidades. A crise não deve ser um tempo de desespero, mas um tempo de oportunidades. Deixa eu contar uma coisa para você. Os grandes avivamentos da história do planeta Terra aconteceram em tempos de crise. Olha o Pentecostes, a Reforma Protestante, grande avivamento inglês, o surgimento da igreja adventista. Todos esses movimentos surgiram numa época de crise. A pandemia foi um tempo de oportunidades. A gente teve que se reinventar na pandemia. E olha o quanto que a gente cresceu como igreja
após pandemia. A pandemia veio e nós estamos aqui. Há alguma de suas virtudes que nunca seriam descobertas se não fossem as crises e as provações que um dia você enfrentou. A crise não deve ser um tempo de desespero, mas um tempo de oportunidades. Terceira grande lição. Olha só, dá uma olhadinha aí no verso 4. Estou finalizando. Capítulo 126, verso 4. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha. Restaura, Senhor. Não é assim que aparece na sua Bíblia? Restaura, Senhor. O que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está fazendo uma oração. Não é isso que ele está fazendo? Uma oração. Restaura, Senhor. Diga comigo, orar. Diga comigo, orar. Você já pegou a palavra orar e já colocou ela ao contrário? Qual a palavra que surge? Raro. Quando você pega a palavra orar e você põe ela ao contrário, a palavra que surge é a palavra raro. Sabe por quê? Quem raramente ora, raramente vence. Possa ser que você não tenha vencido como você gostaria. É porque você tem deixado de orar como você deveria. A terceira grande verdade que eu aprendi aqui é a seguinte: a crise deve nos levar à oração e não à aflição. Você poderia repetir comigo? A crise deve nos levar a e não à aflição. A gente precisa reaprender a orar. A gente não tem orado como a gente deveria. A oração une a fraqueza humana ou a onipotência divina, diga amém. Pastor, eu não sei orar. E aí? Não existe oração errada. Errado é você não orar. Jesus falando sobre a oração, olha que coisa linda. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É assim que aparece na Bíblia? É assim? Mateus vai dizer assim: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus, ele não está tão interessado naquilo que você vai falar, até porque ele sabe cada palavra que irá sair de nossa boca antes mesmo dela sair. O que mais ele quer te ver, o que ele mais quer é te ver em oração. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando o seu povo se põe de joelhos em oração. Quando você trabalha, você colhe os frutos do seu trabalho, mas quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. Eu e você precisamos orar mais. E aqui eu encerro, última grande verdade. Dá uma olhadinha aí no verso 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Verso 4, verso 5 e 6. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que me salta aos olhos aqui é o verso 4, quando ele vai dizer o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Pastor, o que é o Negueb? É o maior deserto da Judeia. E no mês de outubro, agora, acontece um milagre lá nesse deserto. Sabe qual é o milagre? No deserto, o céu azul, não tem nenhuma nuvem. Do nada, aparece uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. A nuvem vai crescendo. Lá tem cordilheiras, montanhas. A nuvem vai para as nuvens vão crescendo, vai para as montanhas e começa a chover. E aquela água começa a descer pelas montanhas, e por onde a água vai passando, vai surgindo vida. É por isso que o salmista está dizendo assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Da mesma forma como acontece esse milagre no deserto, que o Senhor possa estar realizando também um milagre na minha vida, na vida do nosso povo. Sabe qual é a última verdade que eu aprendo aqui? A restauração é um milagre de Deus. O salmista faz um pedido: Deus, restaura a nossa sorte,
Como tu podes fazer esse milagre na natureza, trazendo vida onde tem morte, faz o mesmo na nossa vida, Senhor. Hoje, nós estamos aqui celebrando 44 anos de existência aqui dessa igreja. Que Deus seja louvado por isso. Mas o que a gente mais precisa aqui é de uma restauração da parte de Deus. Estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Jesus em breve vai voltar. Quer você então permitir que o Senhor Jesus realize uma transformação e uma restauração completa no seu ser? Eu estou falando para alguém que nessa semana pediu um milagre da parte de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, diga amém. Mas para que Ele venha realizar um impossível, um milagre na minha e na sua vida, eu e você precisamos permitir que Deus Ele realize essa transformação. É por isso que eu e você precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, dia após dia. Quero convidar Keila, que estará entoando o hino de louvor ao nosso Deus, e que você, ao ouvir esse louvor, essa canção, que você possa então estar meditando na letra, e que eu e você possamos receber essa restauração da parte de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Descansei, meu sonho queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Seria o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor, entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Faz-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. O mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou.
Deus seja louvado. Vamos falar com Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, pela existência dessa igreja e porque ela tem feito a diferença aqui nessa comunidade. Estamos aqui, ó Deus, radiantes de felicidade, com tantas bênçãos recebidas da tua parte, ó Deus. Nós não somos merecedores, mas louvamos o teu nome porque o Senhor tem sido bom para com essa igreja, para com a membresia dessa igreja. E queremos assim continuar, ó Deus, cumprindo a missão qual o Senhor nos confiou. Que possamos usar os nossos dons e talentos para falar que em breve Jesus irá voltar. Que assim, ó Deus, que essa igreja aqui venha continuar a ser, ó Deus, e que continue sendo uma luz em meio à escuridão, para que as pessoas possam ver o Senhor Jesus aqui nos rostos de cada pessoa aqui representada. E que assim, ó Deus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como igreja, possamos viver com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Nos leva para os nossos lares, na companhia dos teus santos anjos. Finalizamos essa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.